Olá! Hoje eu vou simular como alguns alimentos eles passam pelo processo da digestão e esse nutriente chega a nível celular. E vou mostrar como que esse nutriente ele é usado dentro da célula. Acompanhe a simulação. Então, nós vamos simular 3 situações para ilustrar como que o nutriente chega até a célula. Vamos começar aqui pela proteína que está aqui na carne. Então, a carne aqui na boca, ela vai passar por um processo mecânico, ou seja, não vai haver aqui a presença de nenhuma enzima para poder começar a digestão propriamente dita da carne. Então, o que vai acontecer na boca? Os dentes, vão cortar, rasgar e amassar. E aí, essa carne, ela vai ser direcionada, encaminhada para o estômago. Ao chegar aqui no estômago, a carne, ela vai começar o processo de digestão dela, da parte química. E aqui vai atuar a enzima pepsina. Essa enzima, ela vai digerir a proteína da carne. Eu coloquei aqui até uma bolinha, tá vendo? Essa bolinha já é a carne que passou pelo primeiro processo já da fase química da digestão. Então, aí essa carne vai ser, essa carne já parcialmente digerida, ela vai para o intestino delgado. Ao chegar aqui no intestino delgado, ela vai finalizar a digestão dela, na presença de 3 enzimas, quimotripsina, tripsina e dipeptidases. Então, essas proteínas, essas enzimas, elas vão digerir a proteína da carne e vai transformar ela em aminoácido. Esse aminoácido, gente, ele já está aqui no intestino delgado, né? Aqui no intestino delgado, só para ilustrar para vocês, esse já é a fase seguinte, no intestino delgado existe o que a gente chama de microvilosidades e vilosidades. O que significa isso? A parede do intestino delgado tem essas bolsinhas aqui que são as vilosidades e ao redor dela tem as microvilosidades. E essa superfície interna, ela está totalmente pregueada com essas dobras, vai ajudar o aumento da superfície de contato entre as células e o nutriente. E aí vai ser responsável pela absorção do nutriente. Então, no caso, o aminoácido, ele vai passar por essas vilosidades, microvilosidades, vai entrar aqui nos capilares sanguíneos e vai cair na corrente sanguínea. Então, isso aqui, após o aminoácido circular pela corrente sanguínea, ele vai chegar aqui para chegar dentro da célula. Então, a membrana plasmática da célula é composta por essas estruturas aqui, né? O fosfolipídio, tem algumas proteínas e tal. E esse aminoácido, então, ele vai passar por essa membrana e vai ser encaminhado para dentro do citoplasma da célula. Então, aqui está a membrana plasmática. Esse modelo aqui é o modelo que mostra como que é essa estrutura dessa membrana. Então, esse nutriente chegou aqui na membrana plasmática, passou por ela e entrou aqui no citoplasma. No nosso caso, que a gente está falando é do aminoácido. O aminoácido, deixa eu colocar aqui só para poder exemplificar, chegou aqui no citoplasma, ok? Ao chegar aqui no citoplasma, esse aminoácido ele pode seguir 2 caminhos. Ele pode entrar aqui no retículo endoplasmático rugoso para fazer parte da composição de uma nova proteína. Logo em seguida que ele for produzido, ele vem para o complexo golgiense, né? E aqui é empacotado, é feita uma série de situações aqui, e aí essa proteína vai ser encaminhada novamente para outra parte do corpo que esteja necessitando dessa proteína. Esse é o primeiro caminho. Outra situação que a gente pode ilustrar aqui com esse aminoácido é o seguinte: ele fazer parte da produção de uma proteína feita pelo próprio ribossomo, que também é responsável pela produção de proteína. Então, para isso acontecer, a gente pode citar aqui 2 situações. Aqui no núcleo, nós temos o DNA. Esse DNA, que está aqui dentro desse cromossomo aqui, representado aqui de branquinho, ele é responsável pela transcrição do RNA mensageiro.
O que é um RNA mensageiro? O RNA mensageiro é aquele que vai levar a receitinha de como que vai ser a proteína que está sendo necessária para o corpo para ser produzido. Esse RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma. Ao chegar no citoplasma, o RNA mensageiro, ele é recolhido pelo ribossomo, que é o responsável para produzir essa nova proteína. Para produzir a proteína, os aminoácidos que estão no citoplasma, que chegou aqui, que está aqui no citoplasma, são transportados pelo RNA transportador, que vai levar cada sequência de aminoácido dependendo do RNA mensageiro, que é a receitinha que foi enviada aí pelo DNA, né, o RNA mensageiro. Então, o que vai acontecer? O ribossomo, ele vai encaixar, ele tem duas partezinhas que encaixam. Ele vai encaixar nesse RNA mensageiro, ele vai percorrer ele de uma extremidade à outra, e na medida que ele for deslocando, o RNA transportador vai encaixando os aminoácidos que ele pega aqui do citoplasma e traz para cá e encaixa. Nesse encaixe, vai então formando a proteína que precisa ser produzida, que nesse caso é essa daqui. Ok? Então, esse é uma situação também. Outra situação, vamos comentar aqui sobre a vacina de RNA mensageiro da Pfizer contra a Covid. Essa vacina, quando nós vacinamos ela, nós recebemos um RNA mensageiro da proteína Spike. Como que esse RNA mensageiro ele é inoculado no nosso corpo? Ele vem envolto de nanopartículas de lipídios. A gente chama de nanopartículas lipídicas. E aí, esse RNA, ele vai chegar na membrana plasmática, aqui, na membrana plasmática da célula. Ele vai passar normalmente, sem problema nenhum, porque foi feito para poder a célula reconhecer, né, e deixar entrar. Então, ele passa pela membrana plasmática e entra aqui no citoplasma. E aí, o que acontece? Foi o núcleo, foi o nosso DNA que produziu esse RNA mensageiro? Não. Esse RNA mensageiro já chegou aqui. Chegando o RNA mensageiro no citoplasma, o que vai acontecer? O ribossomo vai fazer o mesmo processo que ele fez anteriormente. Ele vai pegar o RNA mensageiro, vai recolher ele e vai então começar a produção da proteína da mesma forma que ele fez uma proteína anterior. E essa proteína que ele vai produzir, aí então vai sair da célula, vai passar pela membrana plasmática e vai circular aí pela corrente sanguínea. Quando chegar na corrente sanguínea, né, vai ser produzido aí todo o arsenal de anticorpos para nos proteger contra o vírus. Então agora vamos simular um macarrãozinho. O macarrão é feito de amido. O amido, diferentemente da proteína que nós comentamos agora, ele vai começar o processo de digestão na boca com enzimas, né? Então a parte química também vai acontecer, a parte mecânica e a parte química também na boca. E aí esse amido, ele vai sofrer digestão por uma enzima chamada amilase salivar ou ptialina. E aí ele vai transformar o amido, que é um carboidrato, em maltose. E vai ser direcionado para o estômago. Veja que aquela bolinha que eu coloquei aqui, porque começou a digestão, ela repete aqui, ok? Porque aqui no estômago, a digestão ela não vai ocorrer, ok? Bom, e aí, então, vai passar para o intestino delgado. Quando chegar aqui no intestino delgado, vai finalizar com a digestão, né? Aqui nós vamos receber aqui a maltose, vai receber a maltase, que vai transformar o disacarídeo, que era a maltose, em um monossacarídeo, que é a glicose. E aí essa glicose, ela vai passar por todas aquelas estruturas que eu já comentei anteriormente. Ela vai ser absorvida aqui pelas vilosidades do intestino, as microvilosidades, cair que eu falo assim, seguir
para os capilares sanguíneos e entrar aqui na corrente sanguínea. Ao entrar na corrente sanguínea, o processo é o mesmo. Vai vir para a membrana plasmática. Da membrana plasmática será encaminhada para a célula. Então, a glicose passou pela membrana plasmática e entrou aqui agora dentro do citoplasma da célula. Essa glicose, ela vai ser degradada aqui dentro da mitocôndria, ela vai ser utilizada aqui no processo que a gente chama de respiração celular. E aí, essas moléculas a molécula de glicose, ela pode ser quebrada em moléculas menores, como por exemplo o piruvato. E através de uma série de reações químicas aqui dentro, ela vai produzir moléculas de gás carbônico, que vai ser liberado pela mitocôndria, depois vai cair na corrente sanguínea, vai lá para os alvéolos pulmonares, a gente vai expelir na forma de expiração, vai produzir água e vai produzir ATP. Esse ATP ele vai ficar acumulado em forma de energia, que é utilizado pela célula para todas as reações, o metabolismo geral, enfim, a funcionalidade orgânica.